Como configurar o estúdio para cortar um papel com gramatura de 180? Olá, meu nome é Ana Bron e hoje eu vim mostrar para você como fazer um recorte aqui dentro do estúdio de um papel com gramatura de 180. Para quem não sabe, o Estúdio da Silhouette é um editor de imagens próprio dessa marca, próprio dessa máquina de recorte. O Estúdio é um programa gratuito que você pode baixar aí no seu computador para fazer seus projetos, para organizar suas caixas, né, para fazer suas impressões. Você pode ter ele aí que vai te auxiliar, vai te ajudar muito. Mesmo que você não tenha a máquina, você não precisa ter a máquina para baixar o estúdio aí no seu computador. E eu quero lembrar que aqui no meu canal eu ensino como você baixar o estúdio aí no seu computador. Eu tenho um vídeo aqui ensinando, você pode entrar aí e aprender e baixar hoje mesmo e já começar a usar. E também tem inúmeros vídeos ensinando várias ferramentas, como entrar, como utilizar. Eu acho que o estúdio vai te ajudar bastante aí nos seus projetos. Então vamos aqui dentro do estúdio que eu vou te mostrar como fazer essa configuração de corte. Eu vejo muita gente em dúvida como fazer a configuração de corte, e aí você vai na internet, assiste diversos vídeos, cada pessoa fala uma coisa diferente, cada pessoa ensina uma configuração diferente. E é isso mesmo. A configuração do corte, ela depende de vários fatores. É claro que a gente tem um padrão ali, que a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai precisar para fazer aquele corte, de acordo com o tipo do papel, com a gramatura do papel. Quando você vai ali se familiarizando, né, com a papelaria, com os papéis que você mais corta, né, você já consegue entender como é que vai ser feita a configuração do corte, qual é a exposição da lâmina que você vai precisar, qual a força que você vai precisar imprimir ali. E na verdade, isso para quem está começando pode ser um pouco complicado, mas não é, né? Se você conhece já teve a oportunidade de entrar aqui no estúdio, entender como é que funciona um pouco aqui as configurações do corte, você vai ver que o próprio programa ele já te dá várias configurações prontas, né? Basta você escolher uma, né, que claro, se adequa ao papel que você vai cortar e mandar fazer o corte, e sim, vai dar tudo certo. Pelo menos na maioria das vezes dá certo, sim, né? Se você escolheu o corte adequado, a configuração adequada para o seu tipo de papel, você vai sim conseguir fazer o seu corte. Hoje eu quero mostrar aqui uma configuração que eu uso, né, uma configuração própria aqui do meu ateliê, que eu já estabeleci para quem me ajuda, né, para quem faz os cortes aqui comigo, e também sempre passo para as minhas alunas essa configuração. E aí não importa se você vai cortar papel Color Plus, se você vai cortar papel fotográfico, se você vai cortar papel craft, o que importa é a gramatura. E eu tô falando aqui da gramatura de 180, né? Que é um papel básico, um papel que eu uso muito aqui no meu ateliê, é uma gramatura que eu uso muito, que é uma gramatura que traz uma caixinha encorpada, né? Geralmente eu trabalho com caixas menores, na maioria das vezes, né? Claro que a gente faz caixas maiores também, sacolas, né? Mas na grande maioria das vezes eu trabalho com papel com essa gramatura, né, que me atende bem para o tipo de personalizado que eu faço. Então, se você está falando de papel com gramatura de 180, né, a gente não precisa de muito esforço, né, a máquina da Silhouette não precisa de muito esforço para fazer esse corte, né? E como é que a gente vai fazer esse corte? Vamos supor aqui que a gente vai fazer um recorte aqui só para um exemplo, né? Vamos supor que a gente vá fazer esse recorte aqui no papel 180 e nós vamos lá na área do enviar para fazer a configuração desse corte. Nós vamos aqui
na nossa área do enviar. Enviar para o corte, né? Aqui nessa área do enviar, para quem não sabe, é o local onde a gente realmente verifica como é que está ficando nosso corte, né? Se realmente está cortando o que a gente quer, tem a possibilidade de tirar corte que a gente não quer que corte, né? Ou inserir algum corte que a gente, quando vem aqui, a gente consegue visualizar que eu quero inserir um corte aqui, veio sem corte. É o momento de a gente verificar se está tudo certo antes de fazer o nosso corte. E a gente vai verificar aqui, né? Desse lado esquerdo aqui, dessa área do enviar. Aqui a gente consegue visualizar o que realmente vai ser cortado ou não. O que a gente determinou para que seja cortado ou não. Porque quem determina o que vai ser cortado ou não é você. É quem está fazendo o projeto, né? Então aqui eu determinei sim, criei essa imagem e estou determinando aqui para o estúdio que eu quero que esse corte seja feito. Aí agora nós vamos para esse lado de cá, o lado direito, escolher a configuração desse corte, para que esse corte seja feito de forma adequada. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos escolher aqui o tipo de material que a gente quer cortar. E quando eu vou fazer recorte de papel 180, eu uso uma configuração que já existe aqui. Se você baixar o estúdio aí no seu computador, você vai encontrar essa configuração aí. É o papel decorado médio. É esse aqui, ó, essa configuração aqui. Quando eu escolho aqui o papel decorado médio, o estúdio já estabelece a configuração dele aqui. Então ele já estabeleceu aqui que ele vai cortar com a força 30, a velocidade 5, vai passar uma vez só, né? Mais que suficiente a lâmina passar uma vez para cortar um papel 180, com a velocidade, sim, a profundidade da lâmina no 3. Então você não vai mexer nessas configurações. A única configuração que você vai colocar aqui é estabelecer qual papel, né? Dizer para o estúdio qual papel que você vai cortar. E eu uso sempre essa configuração aqui, acho uma configuração segura, né? Mesmo para se a sua lâmina é nova, se a sua máquina é nova, se a sua lâmina já está um pouco usada, com certeza você não vai ter dificuldade de fazer o seu corte com essa configuração. Essa é a configuração que eu recomendo. Claro, né, que existe uma série de questões quando a gente vai falar de corte, né? A gente às vezes indica uma configuração de corte e às vezes não dá certo para uma pessoa ou outra, porque às vezes, né, a gente tem que levar em conta a idade da sua lâmina, o quanto ela já está gasta, né? Às vezes a sua lâmina já está muito gasta, talvez seja necessário você aumentar aqui um pouco a força, né? Para gente que usa muito a silhuete, que corta, faz bastante recorte, você vai vendo que às vezes a força 30 ficou um pouco, ainda tá agarrando ali no papel na hora de você retirar da base, depois que foi finalizado o corte. Então aí você pode sim aumentar um pouquinho a força, né? Você pode sim até às vezes aumentar um pouquinho a lâmina aqui, profundidade do 3 para o 4, né? Que talvez o seu recorte vai sair com mais facilidade. Então é com o tempo que a gente começa a perceber essas coisas, né? Quando é que eu tenho que aumentar a força? Quando é que eu tenho que aumentar a profundidade da lâmina? Você vai sentir necessidade disso. E isso não é uma coisa que você vai comprar a sua máquina, dali 2 dias a sua lâmina vai estar gasta. Não, a lâmina da Silhouette, ela tem uma durabilidade excelente, né? Você vai sentir essa necessidade bem mais para frente, depois que você já tiver feito vários recortes com essa lâmina. Então não se preocupe com isso se você está começando agora, se a sua máquina é nova, você não vai ter esse tipo de preocupação. Você pode sim colocar essa configuração, papel decorado médio, você vai conseguir fazer recortes com qualidade excelente com essa configuração. Então é isso, eu quero deixar aqui essa configuração para vocês e quero pedir a vocês que curtam aqui o meu vídeo, se inscrevam no meu canal para terem mais dicas como essa e deixem na descrição do vídeo o que você gostaria que eu falasse, o que é que está te incomodando, o que você não encontrou ainda na internet,
Que dúvida que você quer sanar? Deixa aí que eu vou fazer um vídeo para você.